Não, filho. Deixa eu escrever. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos aqui na casa de nossa irmã Lúcia, para ter esse companheirismo com ela e nesse escuto. Hoje nós vamos ministrar a ceia para nossa irmã. Não é o biquinho que você quer? Aqui está. Hoje nós vamos ministrar a ceia para nossa irmã, em Curitiba. Graças a Deus, mais uma vez, Deus nos deu essa oportunidade. E enquanto Deus permitir nós nesta terra, eu creio, tanto eu como nossa irmã e ela, ter essa graça no coração, nós estaremos aqui juntos para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tudo vai depender do Senhor em nossas vidas, né? A cada dia. É como eu estive ali na Paraíba, eu estive ali uns 8 dias, fui convidado lá do ministério, lá do pastor Edivan. Ele crê exatamente como nós. E eu fui convidado ali para ter uns dias com eles. Eu tive 8 dias ali. É um lugar na Paraíba por nome Caiçara, uma cidadezinha pequena lá. Na verdade, a igreja fica na parte do interior da cidade, não é mesmo na cidade, é uma parte interior, lá é o local da igreja, lá onde o pastor mora. E ali nós tivemos 4 irmãos de Criciúma, Santa Catarina. Eles são... O pastor Edivane é um pastor, ele foi consagrado pelo pastor Samuel Rodão. E estes irmãos que vieram eram lá do ministério do Samuel Rodão, e onde tem um que é pregador, ele não é pastor, ele é pregador, prega lá no ministério do pastor. Então eles vieram e ali nós tivemos junto, foi muito bom, 3 dias de culto, sábado, não, foi 3 cultos, mas foi sábado e domingo só. Mas foi muito bom. Estava um pouquinho longe, né? Eu fui de ônibus, peguei um ônibus até Fortaleza, daqui de Parnaíba, de Fortaleza eu peguei outro até Natal. De Natal eu ainda viajei 2 horas de carro mesmo, carro próprio, até chegar na cidadezinha dele na Paraíba. Natal é Rio Grande do Norte, creio que é.
Rio Grande do Norte. Eu não fui para João Pessoa. João Pessoa é a capital da Paraíba. Eu fui para Natal porque eles ficaram mais perto da cidade dele do que a capital. Mas foi bom a viagem, graças a Deus, fui em paz, voltei e foi muito bom. E ficou o convite para quando eu quiser voltar lá novamente, mas eu não sei, só Deus sabe, né? Para ir ali novamente. Agora eu estou num pensamento de ir a Teresina, agora em junho. O pastor Raimundo Nonato, quando ele veio, a última vez que ele veio, que foi no feriado do Carnaval, creio que foi que ele veio, esteve aqui no Parnaíba comigo, ele me fez um convite para ir ali em Teresina. E eu disse para ele que ia ver o tempo, quando eu pudesse ir, eu avisava ele. E eu decidi, já até liguei para ele, falei com ele que estou nesse plano de ir agora em junho. Eu quero ir logo no começo de junho, se der certo. Logo ali no início de junho. Creio que depois do curso de ceia, eu já irei marcar quer dizer, já saberei o dia certo de eu ir ali. Mas eu vou ficar sempre anunciando para a irmã ficar sabendo, porque se der certo nós vamos todos juntos lá. E meu plano meu pensamento é de sair daqui num sábado de manhã, porque sexta-feira nós temos culto. Eu quero sair da Parnaíba sábado da parte da manhã, não sei ainda o horário lá, porque eu não sei, mas quero sair na parte da manhã. E ali ficar com o pastor Raimundo de sábado para domingo. E domingo, durante o dia, eu estou pensando em ir lá no irmão Renato. O irmão Renato, a última vez que ele esteve aqui, foi na vez da comemoração da igreja, ele esteve com a esposa aqui. E como eles já estão muito tempo fora do ministério do pastor Raimundo, eu lutei muito para eles voltarem, e aí o Renato ainda andou indo, mas a esposa não continuou. Mas eles vieram aqui e disseram que queriam estar com esse ministério junto comigo. Eu digo, é longe vocês, e quem sabe? Se vocês estiverem dispostos a vir aqui quando puder. É uma decisão de vocês, né? Mas eu sei que aí eles decidiram, disse que vão ficar vindo. Eles vieram nesse tempo e se decidiram a fazer parte desse ministério conosco aqui. E nessa ida que eu irei lá agora em junho, meu pensamento é de ir até lá onde está o Renato, fiquei com eles. Eles tomaram a decisão e estiveram aí, mas eu preciso ver isso mais de perto para ver como é, né? Assim eu penso. Né? E aí, esse é o pensamento. Às vezes, eu vou confessar isso aqui, às vezes as pessoas, eu não sei se pensam. Eu creio que nós estamos com 10 anos, eu com o pastor Raimundo, que estamos juntos nessa caminhada, pela graça de Deus, sempre estivemos juntos, tem se dado muito bem. E eu creio que essas coisas não vai separar nós. Porque quem receber a mim tem que receber ele também. E eu creio que quem receber a ele vai ter que receber a mim, porque nós estamos juntos, né? Agora é a mesma fé. Agora, a única diferença é a mudança de ministério. O ministério do pastor Raimundo o pastor Raimundo que é o ministro. O meu ministério sou eu que sou o ministro, mas tem que ficar sabendo que nós não temos fé diferente. Nós somos o mesmo ensinamento, a mesma fé. Isso é dessa maneira que é. Então eu estou decidido a ir ali em junho ali. Não sei a data ainda não, mas eu vou anunciar quando eu tiver certo da data de sair daqui. Esses irmãos lá que eu tive lá na Paraíba, que é de Criciúma, lá da Santa Catarina, teve um irmão que me ligou essa noite. Ele sempre está em contato comigo, é um CEO já, mas ele se deu muito comigo, né? E ele está sempre em contato comigo com as coisas dele, manda mensagem, ele me mandou uma mensagem perguntando a distância que eu morava de Teresina. Eu disse para ele que da onde eu morava, de Parnaíba para Teresina, era de 4 a 5 horas de carro, chegar lá. E ele disse, e o pastor Edivan, de lá onde eu estava, para cá, para Teresina, é bem mais longe. Eu digo, é bem mais longe. Aí ele foi me falar que tem uma pessoa lá, uma pessoa em Teresina, creio que é como que seja não sei se é cunhada, mas é uma conhecida lá dele, da família dele, lá da mulher dele,
que veio de lá do sul de Santa Catarina e está em Teresina. Aí ligou para ele dizendo que está com um bom tempo que está em Teresina e está sem cear. E pediu para ele ver se não tinha algum pastor aqui da mensagem, da fé deles, que é que eles creem como nós, né? Para que ela pudesse procurar para cear. E quando ele me falou isso, eu disse para ele, eu digo, olha, lá em Teresina tem um pastor Raimundo Nonato dessa mesma fé. Nós estamos juntos. Ele tem ele lá, tem outros lá, mas crê na segunda vinda, só que eu conheço só é ele lá, como nós cremos. E aí eu até disse para ele que em junho estava indo ali, lá para o ministério do pastor Raimundo Nonato. Agora em junho eu tava, já tinha falado com ele e estava nesse plano de ir lá. Ele disse que depois ia ver com essa pessoa, né, que ligou para ele e ia falar sobre o pastor Raimundo e ver se ela conhecia já. Eu digo, pois é, lá tem o pastor Raimundo que crê como nós. Aí eu não sei ainda o que enrola. E eles já se encontraram. Se vão se encontrar. Eu não sei mais do restante o que vai dar. Mas eu digo, a única pessoa que eu posso informar ali em Teresina é o pastor Raimundo. É quem crê como nós. Então eu queria falar isso nesta noite. Nós vamos dar início. Vamos orar, né, para dar início. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar reunido aqui com nosso irmão, aqui em sua casa, Pai, nesse momento. Senhor, abençoe nossos corações, Pai. Abençoa nossa irmã Antônia, abençoa o seu marido, abençoa a sua família. Abençoa a nossa irmã Lúcia, Pai. E abençoa toda a sua família, o povo que está ao redor. E abençoa este culto, Pai. Que eu possa falar aos nossos corações e revelar a nós a tua vontade perfeita para a nossa vida, porque nós sabemos que isso é o que te agrada. E nós não podemos fazer isso. Só o Senhor pode nos dar essa inspiração, essa revelação em nossos corações para verdadeiramente conhecer a tua vontade perfeita para nós, para a nossa vida. Assim abençoa essas irmãs. Te peço que o Senhor abençoe o culto, abençoe as ofertas, abençoa todo, Pai, esse culto nesta noite aqui. Abençoa o Jessi que veio conosco, o Senhor possa abençoar ele e recompensar. Assim te pedimos as tuas bênçãos, teus cuidados por ele, em nome de Jesus Cristo. E assim, Pai, entrego a Ti esse ouvido de oração, te pedindo por aqueles que ouviram esta mensagem que está aí sendo filmado, a qualquer tempo, onde estiver, possam ser abençoados por Ti. Porque nesta confiança eu te peço essas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, nós vamos adorar uns 3 hinos aqui para nós de passeia. E eu vou pregar um pouquinho, mas vai ser rápido. É como diz o profeta desta era. O profeta diz que um culto sem a leitura da palavra e sem a colheita das ofertas, se são cristãos, ele diz que esse culto não é completo. É como um culto que não é cantado, não é louvado, não é adorado a Deus. Isso também não pode ser completo, né? Então nós queremos fazer corretamente conforme aquilo que foi revelado. Então nós vamos adorar, começa a adoração com o hino de número 11. Número 11 é o primeiro hino. Vamos adorar. Vamos adorar. Olhando para Cristo, pude ver em tua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Pra casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor
em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu para sua noiva o poder de sua glória. Ele está aqui e os pés dela está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Abriu os 7 selos e mudou a minha história. Me deu um novo nome, o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés estão usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Olhe, o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar agora com o 12. Hino de número 12. Eu era um osso seco no vale, quando Jesus me encontrou. Um osso seco no vale, quando colocou carne em mim. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Tem-me dado olhos proféticos para não crer nas mentiras de Satanás. E ainda que o mundo não nos entenda, nos manteremos firmes em tua palavra. Somos as flores, tu és a essência da vida.
ti para cumprir o teu maior propósito. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Justificado, hoje posso apreciar o derramamento da tua grande graça. Santificado da escravidão do pecado, o Espírito Santo hoje vive em mim. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Não sou mais um osso seco no vale, pois Jesus me libertou. Agora estou crescendo em sua graça, e em breve seu rosto eu hei de ver. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes. Amém, Senhor. Glórias a Deus. O próximo hino para receber a palavra nesta noite, aqui na casa de nossa irmã, vai ser o hino de número 16. Com esse hino nós vamos receber a palavra. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A
pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande imã tem nos atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos semente como este grão. Esse é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti, crendo que o Senhor tem recebido, Pai, porque assim está escrito na Tua palavra, que aonde estivesse 2 ou 3 unidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. E nós estamos aqui seguros pela fé na Tua palavra, que o Senhor aqui está. Assim abençoa essas irmãs, que o Senhor guiaste aqui nesta noite, que nós possamos, ao terminar esse culto, sair todos abençoados e renovados, porque nesta confiança eu te peço essa bênção por todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abre Tua palavra, Pai, e fala conosco. Te peço para a Tua glória, para esta bênção. Amém. Bom, irmão, nós vamos tomar a escritura, eu vou ler a escritura de Romanos, capítulo 5. Poucos versículos, mas eu vou tomar aqui 2 versículos aqui, ou 3. Começando do versículo 1, Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Amém. Amém? Amém. Encontrou? E vamos ler. Está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo o Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo o bom alguém
ouça morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, esta é tua palavra. Que o Senhor vivifique ela em nossos corações pelo teu Espírito Santo, porque nesta confiança te pedimos esta bênção para a tua glória, Pai. Amém. Podeis assentar os irmãos. Então aqui está o primeiro versículo, na verdade meu pensamento está nesse primeiro versículo, onde diz: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé. A obra de Deus, ela é perfeita nessas três etapas. A perfeição de Deus é perfeita assim. É assim que ele é perfeito. Nessas três etapas. Justificação. Nós ou qualquer pessoa que crê em Deus, a semente de Deus chega a isso. Eu vou deixar claro, bem claro, se Deus permitir, o que vai me ajudar. Esse é o primeiro passo que uma pessoa dá na terra. A justificação pela fé. Mas fé em quê? A pessoa pode ter fé em muitas coisas, mas a nossa justificação, ou a justificação do Filho de Deus, é pela fé, mas a fé em Jesus Cristo, em seu nome. Amém. Essa é a primeira etapa da vida de uma pessoa. Pela fé somos justificados. Pela nossa confissão de fé no nome do Senhor. Isso é quando nós decidimos servir. Primeiramente nós temos que nos arrepender, né? E através da nossa confissão de fé nesse nome, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a justificação. É o primeiro passo que uma pessoa dá. Ali em João capítulo 3 está escrito: o Senhor disse para Nicodemo, aquele religioso lá, né, judeu, que aquele que não nascer da água e do Espírito não tem parte com ele. E nascer da água e do Espírito quer dizer que é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para depois receber o Espírito Santo. Então, pela justificação, nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos justificados pela fé em seu nome. Mas ainda não é vida eterna. Aí é o primeiro passo. São 3 etapas para alcançar. Depois dessa justificação, aí vem a santificação pela lavagem da palavra. Conforme nós vamos ouvindo a palavra e vamos crendo, nós vamos deixando as coisas que nós sabemos que é pecado, que é contra Deus, nós vamos abandonando, e aí a santificação vai tomando conta de nós até nós encontrar essa santificação. Quando nós encontramos a santificação, aí nós não temos mais desejo que nos tinha quando foi justificado. Porque quando nós somos justificados, que vamos às águas que se batizam, quando nós saímos do mesmo jeito, só sai moiado. Entra enxuto, sai moiado, mas sai com os mesmos desejos de pecar. Mas conforme a ouvir a palavra, então nós vamos sendo limpos, e aquelas coisas que nós sabemos, que nós vivíamos e sabemos que não é correto, aquilo vai deixando nós vamos perdendo o desejo para aquilo. Né? Até alcançar a santificação, mas ainda não é a vida eterna. É aí onde muitas pessoas morrem espiritualmente. É quando alcança a santificação. Porque muitas pessoas, quando alcançam a santificação, eles acham que já têm a vida eterna. Aí eles relaxam. Muitos deles não vão mais à igreja para ouvir a palavra, porque acham que já estão salvos.
Porque eles foram limpos. Foi tirado todo o desejo do pecado deles, porque a santificação, quando alcança, é feito isso. Então, muitas pessoas acham que já tem o batismo, e não tem. Tem que prosseguir, ouvindo, para ser cheio desse poder a cada dia, até receber o batismo do Espírito Santo. São 3 etapas. Ali em Marcos capítulo 16, se vocês lerem lá, vocês vão encontrar aquilo que vocês conhecem, está escrito assim: aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Muitas pessoas, eu conheço, tenho ouvido muito isso, muitas pessoas da terra creem que porque foram batizados, mesmo sendo no título Pai, Filho e Espírito Santo, ou mesmo no nome de Jesus Cristo, eles acham que porque foram batizados eles vão ser salvos, e não vão não. Porque não é este batismo ali que nós vamos nas águas que nos dá a vida eterna. Ali é o primeiro passo da nossa confissão de pecado e de fé no nome do Senhor. O batismo que nos dá a salvação, a vida eterna, é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo que vai nas águas, mas nós precisamos fazer isso, porque temos que nos arrepender e dar espaço. Cumprir o mandamento de Deus para alcançar essa vida eterna, que é ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a única maneira. Vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Muita gente na terra pensa que são batizados. Mesmo no batismo natural, vamos dizer assim. E não são pagãos. Não são batizados. São pagãos. Porque só há um batismo na Bíblia que a pessoa pode encontrar a vida eterna, encontrar essa perfeição que é ser cheio do Espírito Santo conforme a caminhada. É o batismo em nome do Senhor Jesus. Rejeitar o nome do Senhor Jesus é rejeitar o Senhor, é rejeitar a vida eterna. Porque não existe esse negócio desse batismo natural da pessoa ser salva. E para receber o batismo do Espírito Santo tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus, dá o primeiro passo corretamente. Eu vou ler a Escritura, para não ficar minha foto. Amém. Eu vou ler ali Atos, não, eu vou ler João, primeiro. Vou ler 2 escrituras, mas eu vou ler primeiro João, o Evangelho. Capítulo 3. Eu quero ir um pouco devagar, que é para me deixar bem claro. Conforme a Bíblia diz. Porque aqui está escrito no capítulo 7 de João, que diz que a vida eterna é para aqueles que crêem, como diz a Escritura. Por isso que nós temos que cumprir com a Escritura. É a única maneira de ser salvo. É crendo e obedecendo o que está escrito. Como está escrito. Então, capítulo 3 do Evangelho de João. Versículo 17, creio que é isso que eu quero ler. Capítulo 17, está escrito assim, versículo, quer dizer, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Filho de Deus veio à terra, não foi para condenar o mundo, foi para salvar o mundo. Sabemos disso. Mas veja o versículo 18. Quem crê nele, nele quem? No Filho de Deus. Que Filho de Deus? Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui está. Por isso que eu falei no início, que rejeitar o nome do Senhor Jesus, rejeita a vida eterna.
Não interessa como as pessoas sejam batizadas, irmão. Não interessa a outra maneira. Rejeitar o batismo em nome do Senhor Jesus, como está escrito na Bíblia, é rejeitar o nome do Senhor Jesus. E aqui diz que quem rejeita o nome do Filho unigênito do Pai, nós sabemos que é Jesus Cristo, já é condenado. É a Escritura que diz, não é eu que estou dizendo o que a Escritura diz, não é verdade? Agora eu vou para o capítulo 7. Depois eu vou ler algumas escrituras aqui, porque isso está me vindo. Capítulo 7 de João. Versículo 37. Versículo 7, versículo 37 em diante. Eu vou ler aqui 2 versículos. Aqui está escrito assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí no versículo da frente vai dizer assim: isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Estava falando para aqueles que não tinham batismo do Espírito Santo, mas estava falando como era que recebia. Esse rio de água viva que aí fala é o Espírito Santo. Mas para nós receber ele, como é que nós recebemos? Como diz a Escritura. Aqui nós lemos onde diz isso. Que aquele que não crê no nome do Filho unigênito do Pai já é condenado. Não pode receber o Espírito Santo se rejeitar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, porque eu tenho outra escritura para ler, mas antes disso eu vou falar aqui uma coisinha. Olha, irmão, irmãs. Há muita interpretação na terra, no sentido do religioso. E não é só no povo que não vira a mensagem, não. É dentro do povo da mensagem dele. Tem muita interpretação. Mas o Senhor Jesus diz na sua palavra, em Mateus capítulo 24, versículo 24 em diante, que é tão parecido, o engano é tão parecido que, se fosse possível, enganaria o eleito. Mas ele disse que não é possível. Mas é tão parecido ser verdadeiro que enganaria o eleito, o escolhido. Mas não vai enganar. Então os eleitos, a semente eleita de Deus, irmão, eles não vão ser enganados. Deus revelará a eles, é Ele fazendo a obra neles, é eles revelando a eles como é a sua vontade. Então, há muita interpretação nessa terra, de todo jeito, no sentido religioso. Dentro dessa mensagem não é diferente dessa mensagem que nós cremos. Não é que a mensagem é uma religião, a mensagem é Cristo o Senhor. A mensagem não é esses livros, não. É como Cristo não é esse livro. Cristo é o Espírito Santo. Isso aqui é a letra. É Ele que vivifica. A mensagem é Cristo o Senhor, o nosso grande Deus. Então veja bem. João Batista, ali no capítulo 4, depois que o Senhor foi batizado, foi lavado aquele sacrifício, e ele apresentou, ele começou o ministério. Depois, ali em Atos, capítulo 1, veio o dia de Pentecostes. Aí o Espírito Santo desceu. E se repartiu em língua de fogo sobre todos aqueles que tinham crido verdadeiramente no ensinamento de Jesus. Então veja bem, e aí eles, quando receberam o Espírito Santo, como está em Atos capítulo 2, está dizendo como foi que foram os batismos. Como é que está escrito e como foi que os discípulos receberam ou fizeram o batismo. Todos os batismos foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo por aqueles que serviram a Deus. A promessa para essa era, para esse tempo que nós vivemos, é receber a mesma fé deles. Não é outra, não. A promessa para os filhos de Deus, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, o povo de Deus, é receber aquela mesma fé que os apóstolos receberam.
E para receber aquela mesma fé que os apóstolos receberam, tem que receber o mesmo ensinamento que Jesus ensinou, porque eles creram no ensinamento de Jesus. Não pode ser diferente, não. Então, veja bem, ali no dia de Pentecostes foi batizado mais de 3.000 almas. Pedro batizou, depois que o Espírito Santo desceu, no nome do Senhor Jesus. E aí continua. Mas já estava com muito tempo que o Senhor tinha morrido, ressuscitado e subido. João Batista, logo assim que apresentou, foi morto. Mas tinha muita gente que creram no ensinamento de João Batista. Aí fala ali no capítulo 19 de Atos, que o apóstolo Paulo, que foi o último apóstolo que foi levantado depois de todos os discípulos, ele não estava nem no dia de Pentecostes para conversar, mas depois ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele encontrou o Senhor no caminho de Damasco, aquela coluna de fogo, ele disse, ali a voz do Senhor da coluna de fogo, disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele se converteu e começou a pregar o Evangelho. E ele chegou num lugar que é chamado Éfeso. Aí na Bíblia, capítulo 19 de Atos, que está isso. Ali ele encontrou uns discípulos. Está escrito lá. E esses discípulos lá que ele encontrou, eles tinham o seu pastor. Eles eram discípulos de João Batista. Tinham sido ensinados por João Batista. E eles tinham o seu pastor, o nome do pastor deles era Apolo. Um grande homem de Deus. E eu creio que ele era de Deus. Eu creio que Apolo foi salvo. E eles eram, Batista, ensinado por eles. Porque Apolo ensinava exatamente o evangelho que João Batista tinha ensinado. E eles criam assim, tinham sido ensinados por João Batista. Então eles estavam debaixo do ministério de Apolo, que tinha sido ensinado por João Batista. Mas quando Paulo chegou ali, que era o perseguidor, irmão, isso é muito tremendo. Quando o apóstolo Paulo chegou ali, que viu eles, perguntou: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Paulo perguntou a eles. Eles disseram: nós nunca vimos nem falar em Espírito Santo. Ora, tinha sido ensinado por João Batista e nunca tinha falado nem em Espírito Santo. Quantos anos não estava aqui? Que o Senhor já tinha ido, os apóstolos já tinham morrido uma parte e Paulo foi o último. Aí o apóstolo Paulo perguntou a ele: em que batismo foste batizado? Ele disse: nós fomos batizados no batismo de João. Aí o apóstolo Paulo disse assim: mas João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo para se arrepender. João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo para o povo se arrepender. Mas João batizava dizendo para crer naquele que vinha após ele. Esse era em Jesus Cristo. Quando Paulo disse isso, a Bíblia ali diz que eles creram em Paulo. E foram batizados mais de 12 varões. E quando Paulo disse isso, que eles creram, Paulo batizou eles em nome do Senhor Jesus Cristo, está lá, pôs as mãos neles e eles começaram a falar em línguas e profetizar e foram cheios do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei de interpretação. Eram homens que tinham sido ensinados por João Batista, o profeta enviado de Deus, o Elias. Estavam debaixo do ministério de Elias, porque Apolo ensinava o ensinamento de João Batista, não o ensinamento de Jesus. Ele também não conheceu Jesus, mas o ensinamento de João Batista. Mas quando Paulo chegou ali, que anunciou para ele o evangelho, eles creram e foram batizados. Agora o que eu quero falar para vocês é assim: será que Paulo está errado porque estava tirando as ovelhas daquela igreja? É isso aí que eu quero falar. Hoje nós temos um ensinamento dentro dessa mensagem, irmão,
que eu sou contra esse ensinamento. Quem quiser ficar contra mim, fique. Mas eu sou contra. Que ensinamento? Nós temos um ensinamento dentro da mensagem, eu não digo todos, mas tem muitos isso dentro da mensagem, desse povo que diz que ir à revelação. Que se uma pessoa está no ministério, no lugar, e ele sair daquele ministério e for para outro ministério, mesmo sendo da mesma mensagem, sendo da mesma fé, eles têm ele como condenado. E eu sou contra isso. A mensagem não é duas, a mensagem é só uma. A mensagem é Cristo. A mensagem é o Senhor. O lugar que a pessoa está congregando, se é pessoas que viram verdadeiramente a revelação, isso não quer dizer nada. Porque nenhuma igreja salva, nenhum homem salva, só Jesus Cristo salva. E Jesus Cristo é a mensagem. Amém. É desse jeito que eu creio. Mas tem esse ensinamento dentro da mensagem, que se uma pessoa está no ministério de um pastor, e tem também na denominação, mas eu estou falando da mensagem porque dentro da mensagem está cheio de denominação. Se uma pessoa congrega num lugar, numa igreja, da mensagem, da revelação, como diz, aí de repente essa pessoa, por alguma razão, não sei, mas tudo isso acontece, deixa essa igreja. Aí vai vamos dizer assim, aí vai passar aí outra igreja, da mensagem, da mesma fé, lá com outro ministro, no outro ministério. Aí aquele ministério lá já tem aquela pessoa como perdido, eu creio que essa pessoa está pior que aquela pessoa. Porque a mensagem é só uma, irmão. O lugar que a pessoa vai adorar não quer dizer nada. Olha, eu sou claro nisso e eu sou contra isso. A igreja, o povo que toma mais eu é pouco, irmão, não é muito. Sempre nós fomos pouco. Mas eu tenho sempre dito. Porque eu vim de um ensinamento, de um povo dentro dessa mensagem, que se uma pessoa saísse daquela igreja ali e fosse para outra igreja ainda que fosse do ensinamento da mensagem, fosse para lá, para outro ministério da revelação, aquele povo lá não era nem para falar com aquele outro lá, porque eles revestiam ele como um condenado. Eu penso que as pessoas que veem dessa maneira, ou que são ensinadas assim, é que estão debaixo da condenação. Eu creio desse jeito, por quê? Porque eu não creio, irmão, que nenhuma igreja em cima da terra, estou falando do povo da mensagem, que é da minha fé, eu não creio que nenhuma igreja da mensagem em cima da terra tenha o absoluto. O absoluto é o Senhor. E ele trabalha com o seu povo, com a sua semente, do jeito que ele quer fazer. Quem sou eu, como um pequeno ministro do Evangelho, que sou e vi essa hora, dizer que essa pessoa, se uma pessoa me deixar ir para outro ministério e eu ser contra ela e dizer que ela não é salva? Quem sou eu? Eu não sou Deus, irmão. Eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Então eu vejo que aqueles, os ministros ou as pessoas, os ministérios que se levantam dessa maneira, eu creio que eles estão mais longe da revelação, mais longe de Cristo do que aquelas pessoas que deixam e vai para outro lugar. Eu creio que a pessoa tem um direito, irmão. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. E escolher e adorar onde quiser. Nós sabemos pela revelação, pela palavra, que tem lugar que não tem fundamento, é contra a palavra, nós sabemos. Mas mesmo assim, o que nós podemos fazer, como diz o Senhor, estender misericórdia. Não julgar. Eu não sou juiz de ninguém. Por que eu vou julgar as pessoas? Eu não creio nisso. Eu sempre fui contra isso e estou até hoje. E serei enquanto eu viver. Eu creio que Deus, Ele ainda está estendendo misericórdia para as almas. E eu creio que é Ele que leva uma pessoa para crer nele, né? E Ele sabe o lugar que essa pessoa vai se firmar para lhe adorar. Não o homem. Mas os homens estão querendo botar ordem. Ah, você sair daqui, você está perdido. Olha, se você sair desse ministério aqui e para outro nível, você está perdido, já está falando que você não é um filho de Deus. Já entra por ali ameaçando as almas, irmão. Que espírito é esse? Não creio nisso não, irmão. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. E a noiva de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, os filhos de Deus, irmãos, são livres para viver em Cristo Jesus. Agora o lugar, vou repetir, o lugar que eles vão congregar, Deus determina para eles. Não é o homem que determina. É Deus que determina e coloca no coração deles, para eles adorarem onde quer. Eu vejo assim. Né? Eu sempre tenho dito, eu já disse isso, eu não sei se eu já disse aqui, mas eu disse isso na igreja várias vezes. Quando eu tomei minha posição, pela fé fui justificado e batizado e tomei minha decisão para servir a Deus, irmão, eu sei a primeira vez eu não era batizado. E eu não disse para o pastor que eu não era batizado, não,
pastor nem me conhecia mesmo, né? Do Rio de Janeiro, foi a primeira vez que ele veio. Eu fui, peguei uma filha lá, tomei a ceia, lavei os pés, também não teve um irmão que me dissesse nada. Com 15 dias eu tomei, que eu fiz o voto com o Senhor, sozinho no meu coração. Aí com 15 dias eu fui lá, me batizei, no nome do Senhor Jesus, e estou até hoje na caminhada. Nessa caminhada até hoje, na luta, né? Mas eu vejo as coisas assim, pela palavra. Porque às vezes as pessoas não olham, diz que tem revelação, não olha para a palavra, irmão, só uma verdade é a Bíblia. Não creio que tem outra verdade. Eu não creio, irmão, que tem nenhum homem em cima da terra que tenha a verdade. A verdade é a Bíblia. Você sabe o que o Senhor disse? Eu creio que é em João, não estou bem certo, mas creio que é no livro de João. Ele disse assim, ó, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então nós já sabemos que passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque ela é eterna, ela é Deus. Então se nós tiver a palavra em nosso coração, como é que nós não podemos ter vida eterna? Temos que ter, porque a palavra não falha, não passa, não falha. Tudo falha, menos a palavra. Então se uma pessoa está na palavra, irmão, crê na palavra, ele está na palavra, ele deve a palavra, e ele viu o dia e a vontade de Deus para a sua vida, não me interessa, eu vejo assim, para mim não importa o que ele está congregando. Porque não há nenhuma igreja na terra certa. Não há. A única igreja certa que tem na terra é a noiva de Jesus Cristo, que é sua esposa, que é uma igreja. Mas esse é um povo, não é uma casa no lugar dizendo nós somos a igreja de Deus. Não é isso, não. É um povo de toda raça, língua e nação no mundo inteiro, diz a Bíblia. Em cada lugar em cima da terra, Deus tem filho de Deus. E Ele conhece cada um deles. Nós não conhecemos, mas Ele conhece. Invisivelmente, espiritualmente, esse povo tem a mesma fé. Mas ninguém conhece, Deus conhece. É desse jeito que eu vejo, porque a Bíblia diz assim. Mas nós vivemos num tempo, isso já veio de muito tempo, que é assim, a maioria do povo, porque tem uma igreja, tem um povo ali, diz que tem a verdade, tem a revelação, aí, nós somos a manteiga. Manteiga? Só tem um perfeito, é o Senhor, Ele é a palavra. Amém. Tudo que nós temos que fazer é tomar a palavra em nosso coração, crer nela, viver, obedecer. E o lugar que nós vamos se reunir, Deus proverá. É Ele que proverá. Não é outro. É Ele. Se a pessoa pega um filho de Deus e diz que é um filho de Deus, fazendo aqui uma comparação, fazer uma comparação para encerrar. Pega uma pessoa que é um filho de Deus e leva ele para ter companheirismo com um bebo num bar, mas sabendo que isso é uma obra do diabo. Ou não é? A Bíblia diz que nem o bebê não deve ter. E já a pessoa vai se juntar com ele. É porque um espírito errado está levando ele para lá, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo só leva a pessoa para a sua palavra. Amém. Ele não leva a pessoa para outro lugar. Ele leva para a sua palavra. Deus não nega a sua palavra. Por isso que o Senhor Jesus disse aqui no capítulo 6. Ele deixou claro no capítulo 6 de João. Ele disse, ninguém, ele disse, o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus, fazendo a obra como Filho de Deus na terra, o pregador, ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode crer na palavra, nem pode seguir a Deus, irmão, se não for uma obra feita pelo Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não coloca no coração dessa pessoa, para essa pessoa servir a Deus conforme a sua vontade, ele não serve. Ele vai lutar, né? Que é uma batalha que nós temos. É como uma criança, quando nasce, vai engateando e caindo, se levantando e vai indo. Mas se é um filho de Deus, ele vai permanecer até se firmar. Aí ele não vai precisar mais de estar sendo empurrado por ninguém, nem nada. Ele sabe por onde está andando. É desse jeito que é. Então ele sabe por onde é que ele vai, onde é que ele vai, e tudo isso. Mas o nosso pastor, eu creio nisso verdadeiramente, que se a pessoa não está debaixo do ministério pastoral, eu não creio que está dentro da promessa. Porque isso é uma coisa desde o princípio.
Mas quem é o pastor? O pastor não é eu, não é homem nenhum que diz que é pastor. O pastor é o Senhor, irmão. Ele é o bom pastor. Isso é uma das coisas que a pessoa tem que receber por revelação. O homem não é pastor, o pastor é o Senhor, ele é que é o pastor. Agora, nós sabemos que esse pastor, o bom pastor, ele usa corpo, ele usa templo para poder fazer sua obra e guiar seu povo. Mas quando você vê um homem dizendo assim, irmão, você não pode fazer isso não. Irmão, tu querendo ir pastor, tu querendo ir isso assim, em tal lugar. Se é uma coisa que está correta, que não é pecado, se é pecado, ele vai dizer, por aí não, querido, está certo. Mas se é uma coisa que ele sabe, tá bom, mas se você quer ir, o irmão, vai lá. Cuidado para não tropeçar. Mas, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Aquilo é ordenança de homem. O que vai dizer se nós podemos fazer ou não é o que está escrito aqui, ó. Se é um pastor, ele vai dizer assim, olha, a palavra diz que nós não devemos andar por aí, é o que está escrito. Se é um homem de Deus, ele vai levar a palavra e apresentar para essa pessoa e dizer, olha, está escrito isso aqui, agora você que decide, você tem livre-arbítrio. O que eu posso fazer é isso aqui, dizer para você o que você tem que fazer, o que a palavra diz, e aí você decide. Porque eu não posso obrigar ninguém, mas eu também não posso botar a ordem em ninguém. A nossa ordem é a palavra. É ela que nos dirige. Vocês creem assim? Eu creio desse jeito, irmão, desse jeito eu creio. Mas tem muitos homens que tomam conta do povo e botam suas ordens e pronto, aí acabou. E se não fizer aquilo dali, está perdido. É assim que eles veem, de ameaça, né? Muitos deles. Mas eu não creio assim não. Eu creio que Deus me chamou para ser uma ajuda para aqueles que creem, mas eu sempre digo, o que eu tenho que fazer é dar a palavra, dentro daquilo que tem me dado às pessoas. Aí elas é quem decide se o que vão fazer. Porque aí, depois de eu dar a palavra, eu tiro aquele peso de mim. Aí elas que vão responder, porque é ouvido, né? Não posso fazer nada. Então eu vou encerrar, eu queria pregar um pouquinho sobre isso para vocês. Então eu vejo assim, mas nós sabemos que vivemos nesses tempos, no fim do tempo, mas é assim mesmo, enquanto nós estivermos na terra, essa é uma luta que nós temos. Então nós vamos orar, vamos consagrar o pão e o vinho. Aí passei. Querido Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, eu te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por nós pecadores. Consagro ele e santifico, tirando dele toda a impureza, para que seja cumprida a tua palavra, o teu mandamento na vida de nossas irmãs aqui nesta noite. Te peço essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também te apresento esse cálice, esse vinho, como símbolo do teu sangue que foi derramado por nós ali. Senhor, abençoe, o santifique, o purifique, tire dele toda a impureza, para que, Pai, seja cumprida a tua palavra em nossos corações, na vida dessas irmãs, nesta noite aqui, na casa de nossa irmã. Consagro ele e purifico no nome do Senhor Jesus Cristo, para que seja cumprido o teu mandamento, Pai, na vida de nossas irmãs. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te peço que o Senhor abençoe para essas irmãs que vão cear. E abençoa todos nós, mas principalmente elas. O Senhor não leva em conta, Pai, as suas incredulidades ou as suas falhas, seja o que for que tem cometido, o Senhor não olhe, porque estamos olhando para esse sangue do poder de Deus que foi derramado por cada um de nós ali no Calvário, Pai. Então, que o Senhor estenda misericórdia, abençoe, que esse culto, que esse trabalho que vai ser cumprido agora, Pai, seja uma bênção para nossas irmãs. Pois no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, assim te peço essa bênção por todos elas e por todos nós, Pai, confiando em Ti. Amém. A única coisa que eu quero falar é sobre a Escritura, eu não vou ler. A Escritura de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, é muito conhecida e nós já sabemos. Ali diz que quem tomar da ceia ou do cálice, né, indignamente toma para sua própria condenação. E nós sabemos que isso é incredulidade. E os filhos de Deus não têm incredulidade, tem falha, mas Deus não olha. A outra Escritura é João 13, ali do versículo 12 em diante, versículo 13, 12, está falando do lava-pé, onde o Senhor
né, pegou a toalha e lavou os pés de seus discípulos. E ali fala que Pedro não queria aceitar. Ele disse, olha, se tu não aceitar, eu lavar teus pés, tu não tem parte comigo. E aí ele disse que assim como ele deu o exemplo, ele sendo Senhor e Mestre, deu o exemplo que todos os seus filhos deveriam fazer como ele fez. Porque ele deu este exemplo a todos, que foi o lava-pé, né? Então nós compramos isso porque isso é o que está escrito. E é como eu falei ainda agora, como está escrito, a vida eterna, boa salvação, que é a vida eterna, é crer, como diz a Escritura, como nós acabamos de ler ali agora há poucas horas. Então não importa o resto. A Bíblia diz que quem tirar e acrescentar, está fora. Apocalipse capítulo 22. Então nós temos que cumprir o que está escrito. Fora do que está escrito, diz o Senhor, é anticristo. É interpretação do homem. Não é Deus. Porque Deus é a palavra, como está em João capítulo 1. Então nós vamos para a ceia, é desse jeito que é, diz a Escritura. Eu vou só te passar uma na minha mão. Pode?
Graças a Deus, irmã. Mais uma missão cumprida conforme Deus tem pedido em nossas vidas. Graças a Deus. Bom, eu quero convidar os irmãos para nós adorar com o hino antes de nós encerrar. O hino de número 115. É o hino. Eu não sei se todo mundo vê, todo mundo não vê como eu vejo vocês disso, mas uma coisa eu digo para vocês. Eu creio que isso é uma grande vitória para aqueles que alcançam isso, que alcançam essa graça de poder cumprir com essa ordenança, lembrar a morte do Senhor no Calvário e saber que eles têm se tornado participantes dessa mesma graça, né? Aqui na terra, porque é o que diz a Escritura. Para viver ou para ter vida eterna tem que morrer. E nós sabemos que essa morte não é uma morte do corpo físico indo ao túmulo. É uma morte do corpo físico, mas é um corpo vivo. Morrer para o pecado, morrer para a incredulidade, morrer para a vontade dessa carne. Aí sim encontra vida. Romanos capítulo 12, é claro ali onde o Senhor diz que aqueles que crêem nele têm que se tornar um sacrifício vivo aqui na terra para ele. Então, cada filho de Deus tem que alcançar isso, ser este sacrifício vivo, sacrificar a si mesmo para que ele possa tomar o controle desse tabernáculo ou desse cordeiro, porque cada um de nós na terra somos comparados a um cordeiro, como Jesus era o Filho de Deus. Amém. Ele foi o nosso exemplo e ele é o nosso exemplo até hoje. Amém. Então vamos adorar. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinho, com a frente sangrando, ao Pai suplicou. Transpossado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou.
Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Vamos orar. Vamos encerrar o culto desta noite. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos por mais essa vitória que o Senhor nos deu, mais essa oportunidade de estar aqui com nossa irmã e poder, Pai, te adorar e bendizer teu nome e dar testemunho da tua palavra conforme aquilo que o Senhor tem nos revelado, Pai, aqui nesse lugar. Abençoa minha irmã, Pai, e ajuda ela nessa caminhada a cada dia e concede a ela aquilo que ela tem te clamado nas suas orações. Tu conhece a necessidade de nossa irmã e o Senhor é esse Deus que não falha e tu deu a promessa aos que creem que tudo é possível para eles. Tu pegaste Abraão, já um homem de 100 anos por aí, os 90 e poucos anos, e fez dele um renovo, deu ele uma nova força, Pai. E tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor tem esse poder de restaurar a força de nossa irmã e dar a ela a sua saúde perfeita. E nesta confiança te pedimos esta bênção por ela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa também nossa irmã Antônia, nosso irmão Cláudio, que ali está. Senhor, abençoe esta família, Pai, ajude esses irmãos e abençoa os vizinhos de nossa irmã, aqueles que moram ao seu redor, nosso amigo e irmão Marco, a sua esposa, seus filhos, toda a sua família e toda a família de nossa irmã entregamos a Ti, aqui no Buriti. O Senhor abençoe, Pai, a família de nossa irmã e a ela e a todos, no nome do Senhor Jesus, assim te pedimos, Pai, essa bênção. Como também te pedimos nesse momento pelo pastor Raimundo Nonato, ali em Teresina, e também nossa irmã Eliane, e também suas filhas, seus filhos, toda a família, sua igreja, seu ministério e todo aquele povo ali no Buriti. O Senhor, ali em Teresina, o Senhor abençoe nosso irmão, no nome do Senhor Jesus. Abençoa também, Pai, nosso irmão Renato, nossa irmã Cláudia, sua sogra e a sua família, Pai. Que o Senhor possa ajudá-lo cada dia e eles possam ser renovados com o teu poder, Pai, e estar seguro, Pai, da sua vitória, porque tu és esse Deus que não falha, e assim te peço essas bênçãos por todos meus irmãos ali em Teresina, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, amado Deus, abençoa nosso amigo Gessim, que veio conosco ali, o Senhor possa abençoá-lo, ajudá-lo, guardá-lo, Pai, e dar a ele em seu coração esse arrependimento, que ele possa reconhecer essa grande misericórdia que o Senhor tem estendido nesse tempo para teu povo. Assim, Pai, leva-nos de segurança ao nosso lar em segurança, que tua graça esteja conosco, teus cuidados estejam conosco, Pai, porque tu és o nosso guia. Assim, Pai, te peço essa bênção, confiando em Ti, em nome de Jesus Cristo, te pedindo por minha família, pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus netos, Pai, e toda a minha família ali no interior. O Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos ajude, porque nós sem Ti nada podemos e nada somos. Mas nós contigo somos tudo, Pai, porque Tu és o dominador e o criador e o dominador de todas as coisas. Assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, te peço essas bênçãos, Pai, confiando em Ti. Amém. Então, uma boa noite para meus irmãos, todos. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão.